Oi, eu sou Davi e hoje eu quero falar com você sobre a Parashá Nassau. Primeiramente, o que é Parashá? Parashá significa justamente porção em hebraico. E Nassau é o nome dessa porção que é justamente a primeira palavra que aparece no original. E significa faça. E essa porção da Bíblia vai de Números 4:21 a 7:89. Leia para que Deus possa falar diretamente ao seu coração. E bom, dentro dessa paraxá, dentro dessa porção, tem alguns temas, vários temas, e eu quero falar especificamente do último versículo dele, que é número 7:89. Que isso foi depois das oferendas, que isso foi depois da consagração do tabernáculo. E eu quero ler aqui para vocês. Quando Moisés entrava na tenda do encontro a fim de falar com o Senhor, ele ouviu a voz que lhe falava de cima da cobertura da arca, sobre a arca do testemunho, por entre os dois querubins. Ele falava com ele. Quem é que falava? Que era Deus. Deus falava com Moisés lá dentro do tabernáculo, lá no lugar mais santo, dentre as asas dos querubins que estavam na tampa da arca da aliança, que era um sinal da aliança entre Deus e eles, onde haviam as tábuas de pedra, o cajado, o jarro de maná, que era símbolo da provisão de Deus, o cajado, que era uma lembrança dos milagres que Deus fez. E bom, ali dentro estavam coisas muito importantes e Deus falava ali no lugar mais santo com Moisés. E a gente sabe que isso foi depois da consagração do tabernáculo. O tabernáculo foi feito, foi montado, todas as instruções foram dadas por Deus ao povo de Israel e eles fizeram as instruções de como o povo levantaria o tabernáculo para ir acampar em outro lugar. E tantas outras coisas, como seria o ofício dos sacerdotes, quais seriam os eventos, o que fazia no tabernáculo, como fazer cada uma dessas coisas. E bom, a consagração desse tabernáculo era feita com sangue, sim, com azeite de unção. E bom, a gente pode, o que é uma coisa muito comum, comparar o tabernáculo com a nós mesmos, o nosso próprio corpo. O nosso próprio corpo é um lugar provisório, mas é onde Deus quer habitar. E quando nós aceitamos a Deus e o recebemos dentro de nós, e buscamos nos separar, nos santificar, e a santificação vem pelo amor a Deus, essa é a verdadeira santidade, pelo amor e pelo apego a Deus, e aí Deus vem e habita em nós. E como eu já falei em um outro vídeo, no nosso tabernáculo nós também temos o Santo dos Santos, que é o lugar onde nós devemos manter mais separado de todos, que é o nosso coração. Separado acima de todas as outras coisas, deve ser o nosso coração, porque é a partir dele que nós agimos, a partir daquilo que há dentro do nosso interior, dentro do nosso coração, a vontade que está lá dentro, é isso que nós vamos fazer. E se a nossa vontade for a vontade de Deus, se a nossa vontade for cheia de amor, nós vamos fazer o melhor para servir. E bom, aqui Moisés estava indo falar com Deus. E aqui diz, ele estava indo, ele entrava na tenda do encontro a fim de falar com o Senhor. Ou seja, ele queria falar, ele ansiava por ouvir a Deus. Naquele momento, o desejo dele era simplesmente ouvir aquilo que Deus tem a dizer. Isso é algo muito importante. Muitas vezes nós tomamos decisões, às vezes difíceis, mas a gente não consulta a Deus. Isso está errado. Aqui Moisés não veio simplesmente consultar a Deus, mas ele foi porque ele sabia que Deus queria falar com ele e ele ansiava por ouvi-lo também. Então ele adentrava no tabernáculo, no lugar santo, e ele ouvia a voz de Deus. Ele estava indo ao lugar, adentrando no tabernáculo, indo em direção ao Santo dos Santos, para lá falar com Deus. Ele ouvia a voz de Deus vindo de lá. E Deus falou com ele.
Isso é muito importante. Nós devemos ter essa fome e essa sede de ouvir a Deus. Ouvir aquilo que Ele tem a dizer, porque é pela presença, por estar na presença dEle e ouvir a voz dEle, é que nós vamos demonstrar amor a Deus. Porque aquele que ama, esse é presente. Se esse pode estar presente, esse é presente. E nós, que recebemos de Deus a vida, que recebemos de Deus tudo, devemos e temos o dever para com Deus, de estar na presença dele, de dar tempo a ele, de nos voltar para ele. E nós devemos ouvir aquilo que ele tem para nos dizer, porque aquele que ama, esse ouve o seu amado, a fim de fazer as coisas do jeito que ele quer, e não do seu próprio jeito. Porque aquele que ama quer alegrar o seu amado. Aquele que ama, esse, quando o amado quer falar com ele, é todo ouvido. E Deus tem mais fome e sede de falar contigo do que você tem de ouvi-lo. E sempre será assim, porque ele é amor. Ele tem mais fome e sede de você estar na presença dele do que você tem de estar na presença de Deus. Então, nós devemos ouvir, parar para ouvi-lo, ouvir aquilo que ele tem a dizer, porque verdadeiramente ouvir a Deus e cumprir com a sua palavra é aquilo que ele quer. Essa é a palavra dele. Mas a gente pode ver, analisando a Bíblia, que ele fala de outras maneiras também. Ele fala através do seu espírito. Ele fala através da sua própria criação, que demonstra a sua glória. Ele fala através desse livro, que é uma palavra dele que é tão atual, embora tenha milhares de anos de existência. Portanto, paremos e ouviremos a Deus. E como ouvir a Deus, nós devemos fazer como Moisés fez, porque o lugar que Deus fala é sim no deserto. Assim como na paraxá passada, muitas pessoas falaram isso, que o lugar onde a gente ouve Deus é no deserto. E lá estava Moisés, no deserto, indo ouvir a Deus. No tabernáculo. E Deus falava com ele, da onde? Do Santo dos Santos, que eu já disse, representa o nosso coração. Portanto, paremos para ouvir a Deus. Você que está no deserto, para ouvir a Deus. Olha para dentro de ti e ouve aquilo que Deus quer te falar. Não olha mais para os seus problemas, não olha mais para você mesmo. Para por um momento e olha para Ele. E se volta para Ele. Que teu coração esteja voltado para Ele, aquieta o teu coração e ouve o que Deus quer te dizer. Porque Ele fala. E Ele quer falar com seus amados porque Ele ama. A palavra dele é individual para cada um de nós. Portanto, para. Ouve a Deus. Deixa Ele falar contigo da forma que Ele quiser. Porque Ele vai falar. E para ouvir a Deus é preciso falar com Ele. Porque o quanto mais uma pessoa quiser, e o quanto mais uma pessoa falar com Deus, mais Deus vai falar com ela. Isso é muito interessante. Deus anseia por ouvir a nossa voz. E aquele que fala com Deus, ou seja, cumpre com o anseio dele, e anseia por ouvi-lo, esse Deus, vai cumprir também o anseio do teu coração. E vai te acalentar, porque a voz dele é vida. A voz dele traz paz, alegria, júbilo, regozijo. É pela voz dele que nós somos moldados. Pela palavra dele que nós temos força de continuar. De levantar do chão e seguir em frente. Na estrada que ele nos chama para segui-lo pela eternidade. Porque aquele que ouve a Deus e cumpre com as suas palavras, esse é o bem-aventurado. E esse vai estar com ele e vai cear com ele. Portanto, paremos para ouvir a voz verdadeira vinda do Senhor, o nosso Papai do Céu, que anseia por falar conosco. Basta pensar, se você não acredita que Deus fale.
Acaso ele, que nos ama tanto a ponto de se manifestar como homem e morrer por nós, acaso ele, quando seu filho anseia por ouvi-lo, para obedecê-lo de melhor forma, acaso ele se calaria? Acaso ele ficaria calado quando seu filho, quando a sua filha quer ouvir o que ele tem a dizer? O que Deus mais quer falar contigo e fazer o melhor em tua vida. Essa é a minha palavra para ti. Que Deus te abençoe muito e te dê a sua paz. Tchau, tchau.